Opa povo, quem fala é o Kidon, e eu sou só um youtuber por diversão. Depois de muito tempo, eu finalmente consegui criar coragem pra achar um tema legal e menos trabalhoso pra se fazer um vídeo, a pedido do Baixa que tava enchendo muito meu saco pra fazer. Mas bem, se essa é a primeira vez que você me vê aqui, o que eu acho bem difícil, seja bem-vindo a essa desgraça chamada meu canal. E eu sinto muito por ter cortado suas esperanças sobre eu ser uma menininha. Não, eu só gosto da personagem mesmo. E como não podia ser outro, o tema do meu primeiro vídeo vai ser sobre o personagem Kara, do meu jogo favorito, Undertale. Diferente dos outros canais, eu vou apresentar uma nova perspectiva sobre o personagem, que é bem macabra por sinal, que eu acabei achando interessante de se falar num vídeo. Mas deixando claro, nada do que eu estiver falando aqui deve ser levado como algo canônico do jogo. O que eu vou falar a seguir é só uma visão diferente do personagem que eu acabei criando na minha cabeça. Ou seja, esse vídeo é só por puro entretenimento. Dito isso, vamos começar o vídeo. Recentemente, eu tava vagando pelo YouTube quando me veio à cabeça de reler alguns diálogos de Undertale que eu não lembrava muito bem. E um deles foi o diálogo do Asriel na Rota Pacifista, depois que enfrentamos ele, que ele fica lá nas ruínas. Que as seguintes falas me chamaram a atenção. Depois que eu li essas falas, eu fui muito pego de surpresa, pois muita coisa que foi dita aí eu simplesmente não lembrava que fazia parte da história do jogo. Talvez seja porque eu só jogava muito esse jogo quando pequeno, e essas coisas devem ter passado batido por mim por eu não entender do que se tratava na época. E foi então que, a partir dessas salas do Asriel, que surgiu pra mim um novo ponto de vista do Kara na minha cabeça. E também a razão pela qual estou fazendo esse vídeo agora. Reunindo algumas informações extras junto com os diálogos de Asriel, eu vou criar uma narrativa apresentando o meu ponto de vista. Kara foi o primeiro humano a cair no subsolo, e pelo que tudo indica no diálogo do Asriel, a razão de ter subido a montanha e ter caído naquela fenda foi numa tentativa de tirar sua própria vida. Provavelmente algum humano deve ter feito muito mal a ele, já que em outro diálogo de Asriel, ele diz que o ódio que Kara tinha pela humanidade pesava muito em seu coração. E olha, começamos a história com informação bem pesada, já que suicídio não é uma coisa que se remete muito a Undertale, não é? Bom, por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que temos algo como suicídio relacionado ao jogo. Ao cair no subsolo e ter sobrevivido, Kara esperava que algum monstro o encontrasse e colocasse um fim na sua vida, mas na verdade foi completamente o contrário. Ele foi acolhido pela família Dreamer e Kara se tornou irmão adotivo de Asriel. Porém, o humano não conseguia entender por que os monstros terem sido tão legais com ele. Os humanos que magoaram Kara devem tê-lo deixado assim, vazio por dentro. Alguém que viveu num ambiente hostil a sua vida inteira, incapaz de conseguir entender todo aquele sentimentalismo. O próprio Asriel, aquele que mais se importou e entendeu Kara, admite que ele não era bem uma boa pessoa. A única coisa que vinha na cabeça do humano é como achava todos os monstros patéticos por serem tão amáveis, que se não fossem assim, talvez ele tivesse vencido a guerra contra os humanos que tanto odeia. Não que ele se achasse melhor do que eles. Na visão de Kara, todos os humanos, incluindo ele, eram como demônios horríveis que precisavam sumir. Por isso, quando fazemos a Rota Genocida uma segunda vez, Kara se refere a si próprio como o demônio que vem quando chamado por seu nome. Se era para ser assim, se ele é alguém horrível que precisava sumir, então por que ele sobreviveu à queda? Ficava com essa pergunta presa em sua cabeça incontáveis vezes, e em busca de entender a razão, ele decidiu tentar entender os monstros, sendo amigável com eles. Pois começou a ver que aquilo talvez podia ser uma segunda chance de recomeçar
esquecer o seu passado e tentar se tornar alguém melhor, convivendo com aqueles monstros. E assim fez. Todo o tempo em que viveu no subsolo, Kara tentou ser alguém que ele não é. Ele fingiu gostar de todos os monstros. Ele fingiu se importar com Asriel. Mas tudo que ele conseguia sentir era um vazio interminável dentro do seu coração. Ele não via propósito em tudo aquilo. Um tempo depois, o humano começa a se incomodar com a constante pressão dos monstros, principalmente do Asgore. Isso pode ser visto através da existência de uma profecia datada em grifos antigos, que tem lá em Waterfall sobre um salvador que veio da superfície para libertar todos os monstros, onde provavelmente ele pode ter dito que Kara seria esse salvador. E podemos confirmar que Kara tem consciência sobre essa profecia, pois quando estamos jogando e chegamos lá na sala onde ela está escrita na parede, quando interagimos com ela, é como se alguém estivesse escrevendo pra gente. Como nós, jogadores, saberíamos ler uma linguagem específica dos monstros, sendo nossa primeira vez ali no subsolo? E a resposta para isso é Kara, que nos acompanha na jornada, descrevendo para nós, a partir do ponto de vista dele, coisas que ele conhece naquele mundo. Há também outro ponto que confirma que Asgore pressionava Kara nas falas que Asgore fala para nós, jogadores, nas telas de Game Over. Um tempo depois, quando acessamos as fitas do laboratório real, podemos ver que a pessoa para quem ele estava falando isso, na verdade era Kara. Falas como "você é o futuro dos humanos e monstros" só mostra para nós como Asgore joga toda a responsabilidade dele em uma simples criança perturbada. E para o humano, que já não era uma criança muito saudável psicologicamente, toda aquela pressão em cima dele de ser o salvador, de ser aquele que libertaria todos os monstros, estava o deixando muito conturbado. Ele não era o tipo de pessoa capaz de salvar alguém. Sua vida inteira foi tratado como uma pessoa horrível e não como salvador. Até que um dia, Asriel dá a ideia a Kara dos dois cozinharem a torta favorita do seu pai. Mas Asriel acaba confundindo na receita um copo de manteiga com botões de flor dourada. Isso porque no original, copo de manteiga fica cups of butter, mas Asriel acaba confundindo com buttercup, que é outro nome para uma flor dourada existente na vida real, que é extremamente venenosa. Ao ser digerida, pode causar feridas de queimaduras no corpo, náuseas constantes e série de vômitos. E em casos mais graves, se tiver ingerido grandes quantidades dessa planta, também podem causar sangramentos e a morte. Porém, e se Kara deixou Asriel colocar aqueles botões da flor dourada de propósito? Já que é meio estranho Kara não saber que as flores douradas são muito venenosas, pois elas existem no vilarejo humano, onde ele podia ter sido muito bem ensinado sobre isso. E além dessa flor ser algo que Kara possui um grande vínculo, isso pode ser notado com um desenho de flor dourada que tem ao lado da cama dele e como ele pede para Asriel quando está prestes a morrer para levá-la até o vilarejo e ver as flores douradas, o que só reforça o meu ponto de que ele podia muito bem saber das propriedades da planta por ser algo favorito dele. Então, por que Kara deixaria algo assim acontecer? Na verdade, Kara pode ter visto a oportunidade de dar uma lição naquele velho rei de uma vez por todas, pois ele sentia raiva. Raiva de como Asgore era um rei covarde e o pressionava a fazer algo grandioso. Raiva de como todos colocavam suas expectativas e seus sonhos nele. Kara, movido pelo ódio, queria que Asgore calasse a boca para dizer sobre o que uma criança devia fazer com a população dele. E que forma melhor de calá-lo do que dando um doce? O rei acaba passando muito mal por conta do doce, e enquanto Toriel e Asriel se assustam e ficam preocupados com ele, Kara ri de nervoso, tentando disfarçar o prazer que sentia com aquilo. É ali onde ele percebe o que todo o sofrimento que ele passou com os humanos trouxe. Um senso psicótico de destruir. Não importa o ambiente onde ele estivesse. Não importa se as pessoas fossem bondosas com ele. Kara já se afundou na escuridão há muito tempo, e nada conseguiria salvá-lo. O ocorrido da torta acaba, e Asgore acaba ficando bem. E todos interpretam a risada de Kara como se ele estivesse tentando levar tudo aquilo na brincadeira, pois ele nunca demonstrou a ninguém suas verdadeiras intenções e o que pensava de verdade deles. Mas se viver feliz com aqueles monstros e recomeçar uma nova vida não era o seu propósito de ter sobrevivido, então o que era? Um tempo depois, ele acaba tendo sua resposta. De alguma forma, Kara toma conhecimento sobre os estudos das almas e a existência da barreira, e também de uma visão mais sombria dos monstros sobre a profecia do Salvador, nomeado como o Anjo da Morte, um arauto da destruição que viria da superfície para libertar todos, mas não da barreira, e sim do plano mortal. O que comprovaria que Kara teria algum conhecimento sobre essa outra visão da profecia
é o fato dele provavelmente ter sido ensinado pelos monstros como ler a sua linguagem. E quando estamos jogando, Kara descreve para nós muitas coisas muito específicas daquele mundo, o que o impediria de descobrir versões diferentes de coisas relacionadas à história dos monstros. Quando tomou conhecimento sobre a profecia, um sorriso maquiavélico surge no rosto de Kara, e sua mente parecia clarear. Tudo agora fazia sentido de verdade. Ele não se encaixava em nenhum dos dois mundos, e o motivo de continuar vivo é ser aquele que destruiria os dois e garantisse que não ia sobrar nada. Esse era o melhor para todos, não é? Os monstros tolos finalmente conheceriam a liberdade, e a humanidade finalmente pagaria por toda a dor que causou a ele. Mas para isso, precisava de um plano apropriado. Uma criança como ele não conseguiria fazer tudo aquilo sozinho, então confiou seu plano a Azrael. De todos os monstros do subsolo, o único que ele sabia que faria qualquer coisa pelo humano seria ele. Além dele ser o alvo mais fácil, alguém que diante de todo esse tempo nunca questionou nenhuma atitude estranha que ele já fez. Afinal, eles eram melhores amigos, não é? Iniciando seu plano, Kara conta a Azrael que tinha um plano para libertar todo mundo do subsolo, e que para isso seria necessária a sua morte. Azrael hesita de começo por não querer perder o seu amigo, mas a sua ingenuidade em acreditar e confiar que Kara queria o melhor para todos fez com que ele concordasse. Ingerindo grandes quantidades das flores que colocaram na torta do Asgore, Kara fica muito doente, não levando muitos dias depois para que ele morresse. Na história que nos é contada no jogo, Kara fica muito doente de forma repentina, e o motivo do Azrael ter atravessado a barreira era para atender o último pedido do seu amigo, de ver as flores douradas do seu vilarejo. Mas agora, vendo essas informações presentes no laboratório real, podemos ver como eles enganaram todo mundo. Tudo por Kara querer atingir o seu objetivo e ter manipulado Azrael como um mísero peão, que mesmo vendo seu amigo morrer, Azrael respeitou a decisão de Kara e não confessou para ninguém. Em mais um diálogo de Azrael, ele nos conta que quando absorveu sua alma, o controle sobre o corpo dele estava dividido entre os dois. Não foi ele que carregou aquele cadáver até o vilarejo dos humanos. E também não foi ele que quis usar todo o poder dele para destruir os humanos. No plano que Kara contou a Azrael, Azrael atravessa a barreira e mata 6 humanos para que com suas almas ele destrua a barreira. Mas a razão original disso tudo era se aproveitar daquele novo corpo poderoso de Azrael para destruir aqueles humanos horríveis. E os poucos que restassem iriam entrar em outra guerra com os monstros ao eles serem libertados do subterrâneo, para que terminassem de se matar. Como é falado por Azrael em seus diálogos, ele percebeu no final de tudo que se ele tivesse matado aqueles humanos, teria acontecido outra guerra, provavelmente muito mais fatal do que a primeira. E então ele resiste ao desejo de Kara de matar aqueles humanos e volta com o cadáver dele pro subsolo, com Kara não conseguindo fazer nada a não ser ver aquele monstro traidor cair no jardim com seu corpo morto no colo, morrendo logo em seguida. E Azrael se culpa logo em seguida, ter perdido tudo e se tornado uma flor, percebendo que a visão de Kara de fazer as coisas era realmente a correta: matar ou morrer. E é assim que tudo acaba. Kara na verdade foi um humano que ficou com a mente perturbada por ter sofrido na mão dos humanos. Tentou refazer uma nova vida com os monstros, mas já era tarde demais para alguém como ele. Ele finge ser uma pessoa bondosa que queria libertar a todos apenas para manipular as pessoas a seu favor, mostrando suas verdadeiras intenções somente no final genocida. Ele tomou uma visão horrível que só continuava vivo apenas para adquirir poder para destruir tudo à sua volta, mas acaba falhando e paga o preço por isso. Mas você, jogador, você dá a ele a oportunidade de tentar de novo. Agora mais forte do que nunca. A determinação dele é tão grande que foi capaz de botar a vida apenas para terminar tudo que ele tinha começado. Destruir aquele mundo e não deixar nada para trás. Eu acho engraçado como a vida funciona. No passar do tempo, conforme vamos crescendo, nossas perspectivas,
e a visão que temos daquele mundo vão se alterando cada vez mais. Quando crianças, vemos tudo como se fosse um conto de fadas, onde não existe tristeza e coisas ruins, e tudo ao seu redor é incrível. E quando aparece alguma coisa que prova você ao contrário, bem estampado na sua frente, a sua inocência por não enxergar a crueldade faz com que aquilo passe despercebido. E você nem se dá conta, pois coisas ruins não existem naquele mundo bonito e perfeito, não é? Muitas vezes me pego pensando nisso, de como sinto falta de uma época em que coisas simples me faziam feliz, de como tudo era bonito e inédito na minha visão, e todo o caos e tristeza que tinha ao meu redor eram encobertos por um grande arco-íris no mundo de felicidade. Porém, quando crescemos, percebemos como as coisas ao nosso redor não eram bem como pensávamos, e às vezes as coisas mais inocentes e amáveis que consumíamos, no fundo, tinham algo pesado por trás. Então nos damos conta de informações e passamos a entender mensagens sutis que aquela coisa quer passar, que mudam completamente nossa visão sobre algo na obra. Eu gostaria que todos tivessem um pouco dessa visão que temos quando criança, de que coisas simples seriam um motivo de felicidade, e mesmo com tanta coisa ruim no mundo, sermos capazes de ignorar e dar um sorriso para seguir em frente. Agora que tudo acabou, posso finalmente dizer que tudo que eu falei nesse vídeo do meu ponto de vista sobre Kara está completamente errado. As coisas que eu usei de argumento para fazer o vídeo, muitas delas eu tive que distorcer e desconsiderar muita coisa, apenas para o meu ponto de vista ficar o mais coerente possível. A razão verdadeira de eu ter feito esse vídeo era tentar criar uma narrativa mais aprofundada possível, seguindo essa visão distorcida que muitas pessoas da fandom têm sobre o Kara. Eu acho engraçado que depois de todo esse tempo, existem pessoas que não conseguem entender o que esse personagem representa e o que era para ser interpretado de verdade nele. Entenda bem, Kara foi alguém que de fato sofreu na mão dos humanos, mas ainda assim tinha ternura dentro de si. E foi alguém amado por muitos monstros no subsolo, principalmente por Azrael, que tenta de tudo para te manter ali, quebrando as regras do próprio universo se fosse necessário, apenas para ter por perto a única pessoa que o entendia de verdade. Ele não estava pronto para dizer adeus para uma pessoa como Kara. Um psicopata realmente receberia um carinho tão genuíno assim? Azrael realmente disse que Kara não era bem uma boa pessoa, mas isso não o tornava menos especial. Ele conseguia ver através do defeito de Kara um grande irmão e melhor amigo. Em diversos diálogos e descrições do jogo, podemos ver como Kara também sentiu o mesmo por ele, e como tinha carinho por todos os monstros. O humano apenas tomou uma decisão ruim, tentando fazer uma coisa boa, pois uma coisa que nos é ensinada em Undertale é que ninguém é completamente bom ou ruim. Quanto à rota genocida, você que desejou destruir aquele mundo. Kara nunca teve influência alguma nisso. As únicas coisas que o influenciavam de verdade era sua curiosidade de querer ver o que acontece, querer ver tudo entrando em caos, mas não ter coragem suficiente para fazê-lo com suas próprias mãos, e a sua ganância de querer ser o maior e melhor a todo custo, sem se importar com mais nada. Incontáveis vezes você é avisado a sair desse caminho e tentar ser alguém melhor. Quando chegamos no final, Kara aparece dizendo que a sua determinação o fez despertar, e o propósito para isso era adquirir poder para apagar aquele mundo. Você quem dá a ele a ideia de querer apagar tudo, mas claro, você destruiu tudo à sua volta e achava mesmo que tudo terminaria bem, sem consequências. Você já não tem o direito de fazer essa escolha e tentar ter aquele mundo de volta, pois você já escolheu apagar aquele mundo desde o começo da sua jornada. Kara é uma mísera representação de você no genocídio, quando quis matar e apagar todo mundo. Agora me diga, como ousa ter matado todo mundo e logo depois colocar a culpa em alguém que só esteve te acompanhando esse tempo inteiro? Ou será que você é tão covarde que nem consegue assumir o que fez? Criatura terrível, a sua alma não merece mais estar com você. E se realmente quiser aquele mundo de volta, o mínimo que você pode fazer é dá-la a Kara. Mesmo você conseguindo tê-lo de volta, Kara sempre estará ali na espreita, apenas para te lembrar de tudo que você fez, do tempo que você sentiu prazer matando todos aqueles monstros, achando que poderia sair de fininho depois, como se nada tivesse acontecido. Ele é a encarnação das suas consequências, e ele nunca vai deixar você se esquecer disso. Quem você acha que está no controle?